Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, temos estreia no canal. Sim, vamos acompanhar aqui, vamos fazer um React, né, de um tiozinho, cara, muito simpático, sabe? Não tem como não se afeiçoar por ele, né? Tô falando aqui de um cientista, um grande representante da ciência brasileira, e eu tô falando de um cientista de verdade, né? Não esses que se dizem cientistas aí, ou divulgadores científicos e que não são porcaria nenhuma, né? São, na verdade, escadinha para faixa subir. Estamos falando de quem? Estamos falando do Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles, que é um cara fantástico, né? Eu sempre tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dele e por suas opiniões políticas também, tá? E vocês lembram, cara? Teve uma época que começaram a botar o Nicoleles na mídia. Eu lembro de um jogo de futebol que ele, enfim, usaram lá uma tecnologia que ele estava ajudando a pesquisar, a desenvolver, enfim, estou puxando pela memória aqui, e aí o nome dele circulou na Globo e etc e tal. E aí, claro, o cara começou a dar opinião, e aí eles começam a perguntar a opinião do cara, e acho que as opiniões do Nicoleles, enfim, fizeram com que ele passasse a não ser mais tão requisitado assim, né? Ultimamente, ele anda sendo mais requisitado pela galera do nosso time, como, por exemplo, agora aqui, para uma entrevista com o também querido Breno Altman, tá? Que é um cara que eu também respeito, que é um jornalista lá do Opera Mundi, inclusive recomendo. Então, sem mais enrolação, vamos ouvir o Nicoleles, que nesse trecho, tá, que é uma entrevista longa que ele deu pro Breno, mas esse trecho aqui especificamente, ele tá falando da ciência e tecnologia no governo Lula. E acho que aí nos interessa. Nos interessa, acho que é possível que o Breno tenha feito uma boa mediação, porque o Breno é um petista histórico, defende o governo, defende o Lula, mas acho ele diferente daqueles que eu classifico como webpetistas ou petistas terminais, né? Gosto da postura do Breno, né? Claro, ele é petista, então, né? Sabemos de algumas limitações, mas é um cara bacana, é um jornalista competente, gosto do trabalho dele, gosto, sobretudo, quando ele está falando da questão Israel-Palestina, né? Acho que ele tem muita propriedade para falar e faz uma excelente colaboração para o debate. E ele está aqui entrevistando o Miguel Nicoleles, que, enfim, já apresentei para vocês. Vamos falar de ciência e tecnologia no governo Lula, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Qual é o atual estágio brasileiro na revolução tecnológica em curso? Estamos bem posicionados ou nos últimos vagões? Então, eu sempre falo que nós estamos muito bem posicionados pelo talento humano que nós temos, né? Os cientistas brasileiros, o arcabouço, a rede de universidades federais, que é a maior do mundo, ou uma das maiores do mundo, em termos de aspecto público, né? De você ter uma rede nacional de universidades públicas, talvez seja a maior do mundo. Só que o talento existe, a capacidade humana de inovar está lá, nós não temos os mecanismos, né? Nós não temos o aeroporto para o Santos Dumont pousar ou decolar. Esse é o nosso grande drama de sempre, né? Nós vivemos dos Santos Dumont, de alguns gênios que apareceram ao longo da nossa história, como ele, mas nós não temos iniciativas para criar Santos Dumont organicamente, o que é absolutamente possível e poderia ser feito. Só que assim, né, qual é a relevância da ciência e tecnologia na fila do pão do orçamento brasileiro ou da disputa de poder por cargos, né, no Brasil? Interessante. Só um pequeno adendo antes de deixar ele continuar. Só para salientar, sublinhar algo que o professor falou aqui, que é algo que eu vira e mexe estou repetindo. A gente costuma, às vezes, cair na viralatice, tá? De uma crítica rasa à universidade no Brasil. E eu sempre digo, a universidade no Brasil é boa, gente. Falando da universidade pública, tá? É boa, tá? Em geral, é boa, o material humano em geral é bom, tá? Nós estamos muito à frente da maior parte dos países. Nós temos seríssimos problemas, eu acho que é disso que o professor Miguel Nicoleles vai falar aqui, no que diz respeito a desenvolvimento de ciência e tecnologia, tá? Mas em linhas gerais, nós não temos uma academia ruim, não, tá? No que diz respeito à universidade pública, tá bom? Não existe relevância alguma, né? Eu sempre falo, acho que eu conversei com você a última vez, eu falei isso, vou repetir, né? Na minha visão,
amadorística, né, de nação, você tinha que pôr as lideranças da área de educação, saúde, ciência e tecnologia na frente da escola de samba governo federal, e lá no fundo punha sei lá quem, o contador de ministro da Fazenda fazendo conta para pagar pelo que os caras dizem que eles precisam para resolver os problemas do país. Aqui é tudo ao inverso, né? O cara das contas diz para quanto pode gastar. Para mim isso não funciona, não faz o menor sentido num país que precisa de tudo. E um país que tem o talento humano, porque quando o Ciência Sem Fronteira, que foi tão criticado aqui no Brasil, pegou no tranco e começou a mandar um monte de brasileiros para fora, eu recebi vários, meus amigos receberam vários brasileiros, a impressão geral foi maravilhosa. Os jovens cientistas brasileiros eram tratados a pandeló porque os caras se deram muito bem. E muitos foram convidados a ficar e não voltaram. Entendeu? Porque não tinham como voltar. Voltar para onde? Quando a China mandou o povo para fora, milhões de caras para fora para estudar, eles tinham convite para voltar. Para voltar para ser a liderança. Para você ter uma ideia, o projeto espacial chinês, a história que me contaram lá, e eu estou transmitindo como me contaram, o programa chinês teve um mega impacto quando um chinês que estava radicado no MIT, no Departamento de Engenharia Aeroespacial, foi oferecido o mundo para ele voltar e criar um instituto, né, de ponta na China. E ele voltou. Isso aí contradiz o discurso neoliberal, que basicamente diz que para haver desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, há de se ter investimento na educação de base. Então você prepara a mão de obra, e aí, a partir da espontaneidade do mercado, se houver liberdade para empreender, né, com essa mão de obra qualificada da base, você vai ter desenvolvimento das forças produtivas. Então você vai ter maior investimento, você vai ter melhores empresas, mais competitivas, né? Só que no mundo real não é isso que acontece. E é isso que está de fundo na fala do professor Miguel Nicoleles. Olha, os caras que saíram do Brasil para o Ciência Sem Fronteira não tinham para onde voltar. Os caras que saíram da China durante os seus estudos já tinham propostas, e mesmo aqueles que não voltaram vão ser disputados, né, quase que num leilão para que voltem, porque eles têm para onde voltar. E isso é o que a gente fala da importância da estrutura produtiva. Gente, no capitalismo, não adianta a gente discutir produtividade se a gente não discutir estrutura produtiva. Não nascem empresas de tecnologia na espontaneidade do mercado. Nascem do protecionismo, da reserva de mercado, da compra governamental, do complexo industrial militar. É assim que surgem as grandes tecnologias, as grandes transformações. E para que essas coisas existam, é necessário planejamento de longo prazo, investimento público, política industrial, controle de capitais, protecionismo industrial, que é a tônica dos países desenvolvidos. Não acredite nessa mentira que é contada que os países ricos se desenvolveram a partir do livre mercado. Não há nenhum precedente na história do capitalismo onde isso tenha ocorrido. Vejam, os países começam a buscar flexibilizar leis alfandegárias, políticas protecionistas, depois que eles já são desenvolvidos. Porque aí isso passa a ser interessante para eles, uma vez que eles já estão na fronteira tecnológica, uma vez que eles já dominam as tecnologias, uma vez que eles já têm a estrutura produtiva mais desenvolvida. Aí você derruba as barreiras alfandegárias, protecionistas, e isso facilita a vida dos países já desenvolvidos e, por sua vez, termina de acabar com as chances dos países não desenvolvidos de se desenvolverem. A tese clássica lá do capitalismo de laissez-faire, ou seja, aquele capitalismo anterior à crise de 29, que é uma tese marshalliana, na verdade, nem marshalliana, mas é mais antiga ainda, é ricardiana, que dizia o seguinte: olha, se houver a liberalização dos fluxos, vai haver a equalização dos rendimentos, tá, entre os atores no mercado. Isso nunca se observou. O que vale muito mais é a tese muito mais recente, mas também já clássica, do Gunnar Myrdal, né? O Myrdal vai dizer o seguinte: ora, essa tese de equalização dos rendimentos, ela só é válida, tá, para economias em grau similar de desenvolvimento das suas forças produtivas.
Caso contrário, não. Caso contrário, o que acontece é a reprodução das desigualdades, que é aquilo que a gente trabalha mais aqui no canal a partir da lógica da dialética da dependência, né? Que é essa lógica centro-periferia. Então, basicamente, o que o professor Nicolelli está nos dizendo aqui, olha, não adianta a gente ter uma política pública que ele está classificando como boa aqui, como o Ciência Sem Fronteira, ou qualquer outra, ou ter investimento na educação de base, se nós não tivermos uma política de desenvolvimento da nossa estrutura produtiva a fim de absorver esta mão de obra, porque senão o engenheiro ou vira Uber ou vai embora. Tá? Então não é uma questão só de produtividade da mão de obra, de qualificação da mão de obra. Isso também é importante. Veja, eu não estou com isso dizendo, gente, que nós não precisamos melhorar a qualidade da nossa educação. Eu não estou dizendo que os nossos alunos não têm graves deficiências de interpretação, de escrita, de raciocínio lógico, de matemática básica, de geografia, história, de humanidades de modo geral. Tem muitas dificuldades. Eu sou professor há 20 anos de educação básica, eu sei perfeitamente qual é a realidade. Mas eu sei que os problemas da nossa educação, e isso que me incomoda demais, estão longe daquilo que está sendo discutido, daquilo que é atribuído como responsável pelas dificuldades dos nossos alunos. Mas eu acho que isso é papo para um outro vídeo. Vamos continuar falando de ciência e tecnologia aqui. E decolou o programa espacial chinês. Nós mandamos um monte de gente para fora, mas nós não tínhamos como receber esse povo, nós não planejamos o que fazer com eles. Aí, de repente, eu ouço há meses atrás aí um programa de tentar repatriar cientistas que estão no exterior, jovens, com uma proposta que não traz nem o cara do... o IBS ainda existe, né? O time do IBS, né? Ainda existe lá em Pernambuco, né? É como o... Forte história. Não, mas andou ganhando ano passado, quase se mataram lá em Pernambuco. Mas é como a presidente do Palmeiras oferecer um contrato do IBS para contratar o jogador para o Mundial do ano que vem. Não funciona, os caras não voltam, entendeu? Sem estabilidade, sem dinheiro, sem nenhum propósito. O Brasil investe 1,2% do PIB em ciência e tecnologia, somando tudo. Era 1,16 em 2016, quando eu fiz a minha análise pente fino do orçamento nacional. Você vê que de 1,16 para 1,2 não adianta, entendeu? Não sai do lugar. E não tenho nada contra ninguém do Ministério, mas os Estados Unidos nunca teve o Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Não precisou. O que precisou foi das instituições de financiamento atingirem a ponta das universidades americanas e chegarem para as Harvard, Princeton, Stanford, Duke e falarem: você produz a ciência de ponta, eu pago. Olha, isso também é muito bom que esteja passando aqui no canal. Porque tem uma turma que acha que a universidade nos Estados Unidos é privada, entende? Que o que desenvolve a ciência e a tecnologia nos Estados Unidos é iniciativa privada. Eu já vi ANCAPzinho falando bobagem com dados, que eles adoram mentir usando dados, é normal, tá, gente? Do tipo, olha só, 80 e tantos % do desenvolvimento de pesquisa e tecnologia é com iniciativa privada financiando. Assim, é falso isso. Primeiro porque eu já fiz essa diferenciação. Há dois tipos de pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia. Uma delas, que é a que gera esse número enorme, aí dos 90%, 80%, né, financiado pela iniciativa privada, é aquilo que a gente vê no dia a dia, se a gente prestar bastante atenção. Por exemplo, toda vez que a Apple lança um iPhone novo, sai o iPhone 18, o iPhone 15, o iPhone de 20 e pouco, sei lá, eles mudam alguma coisinha, entendeu? Então há ali uma pesquisa e um desenvolvimento. E é uma coisinha mesmo, sabe? Às vezes é uma lente com algum diferencial, às vezes é uma tela, às vezes é um processador, às vezes é uma bateria, às vezes é um sistema de som, alguma coisa que eles vão estar desenvolvendo ali, tá? Então, esse tipo de mudança que você vai ver na indústria automobilística, você vai ver na indústria geral de eletroeletrônico, de eletrodoméstico, você vai ver também em todos os setores da economia capitalista. Naquilo que já está sendo explorado comercialmente. Então lá vai haver a canalização do investimento em desenvolvimento de tecnologia pelo setor privado. Agora, esse tipo de investimento não produz transformações tecnológicas estruturais.
esse setor ele só melhora estruturas que aquilo que a pesquisa de desenvolvimento de tecnologia produziu enquanto transformações estruturais. E essas, meus amigos, são quase que exclusivamente pagas pelo Estado. Seja financiando universidades, como nos Estados Unidos, financiando pesquisas, seja com estatais. Né? Então, assim, por exemplo, para que a gente pudesse ter a inovação, né, da criação do iPhone, a gente teve uma série de outras pesquisas que foram feitas antes pelo Estado, seja no desenvolvimento da tela, seja no desenvolvimento da tecnologia celular, seja no desenvolvimento da internet, tudo isso foi feito pelo Estado. Depois que o Estado já tinha gastado bilhões, né, que não retornariam nem no curto nem no médio, só no longuíssimo prazo, se fosse o caso, aí é que foi possível, né, o Steve Jobs, porque já tinha capital, porque já estava no lugar certo, na hora certa, né, onde o mercado já estava ajustado para que aquilo fosse módico, suficiente para que seja lançado, enfim. Aí ele pôde juntar a tela, a internet, o processador, tudo, coisa que já havia sido desenvolvida pelo Estado, e apresentar lá o iPhone. E aí eles vão começar a continuar esse desenvolvimento. Percebe o que eu estou querendo dizer? Porque se nós dependêssemos da iniciativa privada para que fossem desenvolvidos os foguetes para levar o homem para a Lua, o homem não tinha ido para a Lua ainda. Não tinha. Simples assim. Isso está muito caro, pode dar errado, pode gerar bilhões de investimento e não dar retorno, o projeto todo pode ir por água abaixo. Quem é que pode fazer esse tipo de investimento? Quem é que pode assumir esse tipo de risco? Só o Estado. Então o Estado investe, desenvolve, depois que está pronto, aí isso vai para o mercado. É assim que funciona, tá, gente? Em qualquer lugar do mundo. Isso vai gerar empresas, vai gerar patentes, vai gerar dinheiro para o governo americano. Mas eu pago, eu subsidio o que vocês precisarem. A última vez que eu olhei, em 2021, a minha universidade, quando eu virei professor emérito e saí, só para esclarecer, eu não estou mais lá, tá? Eu estou no meu próprio instituto agora. Mas quando eu saí, terminei minha carreira lá, era mais de $500 bilhão de dinheiro público para financiar a pesquisa básica, e eu era um dos maiores arrecadadores de dinheiro por 20 e tantos anos lá, do governo americano. Então, quando eu escrevi meu livro, o primeiro livro dos Estados Unidos, a minha dedicatória é para o taxpayer americano por ter financiado a carreira de um brasileiro. E o meu editor lá em Nova York falou, ninguém agradece o taxpayer aqui nos Estados Unidos. Eu falei, não, mas eu vou agradecer, porque foram os caras que pagaram impostos que permitiram que eu criasse as interfaces cérebro-máquina e fizesse a minha carreira lá. Aqui a gente não tem nenhuma conexão da sociedade civil com a produção científica nacional, porque o povo não sabe. Fora a pandemia, quando, né, se percebeu que a ciência, para alguns, né, a ciência podia ajudar de alguma maneira, a gente não sabe, enquanto brasileiro, o porquê a ciência de um país é importante para a sociedade brasileira. Essa conexão não é feita. A Embrapa, né, nós temos uma dos maiores centros de pesquisa de agro do mundo. Né, e quem conhece? Quem sabe? A própria Petrobras, o centro de pesquisa da Petrobras é uma Disneylândia para o cientista. Eu fui visitar anos atrás o novo centro, é uma coisa espetacular. A Embraer, né, o CTA lá em São José dos Campos, mas a gente para por aí, né? Nicoleles, qual é a sua avaliação da política do governo Lula para ciência e tecnologia? Eu estou esperando ela ainda. Não dá para avaliar, né? Não vi nada ainda. Eu só vi lero-lero até agora, desculpe, mas... Por isso que eu gosto desse tiozinho aí, cara. Porque ele mandou uma brava, ele enrolou, mas eu não sei, né, qual é, porque eu não vi nada. Eu vou dizer, me surpreendeu aqui. Eu não achei que ele ia ser tão sincero e reto assim, né? O que você acha da política? Eu não sei que política. Não vi nada concreto. Voto no... Eu já falei isso para você na outra vez. Há 40 anos que eu voto no mesmo cabra. E no mesmo lado da história, né? Tenho enorme admiração pelo Lula. Só que a política científica dele, para mim, é não existente nesse momento. Então, estou esperando, né? Em 2 anos, o Ministério de Ciência e Tecnologia não fez nada? Não, eu não vi. Não estou dizendo que não fez nada. Deve ter empurrado um monte de papel, deve ter feito um monte de reunião, um monte de anúncio com a Espanha, Portugal, mas... Caralho! E sabe o que é melhor de ver isso aí? Porque o cara mandou assim, ó, volta 40 anos no cara, mas o cara... Cara, e assim... Eu não tenho alegria, sabe? A gente ri da situação, afinal de contas a gente tem que rir, inclusive das desgraças, né? Aliás, essa é a vida do pobre, né? Mas, cara, eu não falo esse tipo de coisa com alegria, entende? Não falo, gente, porque... Embora tenha trazido muitos avanços, que quem viveu como eu
a era anterior à era PT, era Lula, cara, é inegável, tem muito avanço, sabe? A gente teve um pequeno salto enquanto sociedade, né? De dignidade para muita gente mesmo, sabe? De algumas mudanças, assim, que a gente sequer consegue perceber que a gente já normalizou. Só que para mim está muito claro o esgotamento desse modelo. E para mim está muito claro não só o esgotamento, como a limitação. E uma das análises que eu faço, por exemplo, de 2013, que para mim é um dos momentos mais incompreendidos por parte da esquerda no Brasil, é que ali explodiu uma indignação, eu creio que inconsciente, dessa dita nova classe média, que na verdade não é bem uma classe média, tá? São pobres com mais acesso ao consumo, justamente diante desse esgotamento, dessa limitação. Porque o PT, ele fez o que com a gente? A gente saiu daqui e foi para cá. Só que a gente chegou aqui e tem uma linha que está dizendo pra gente, daqui a gente não passa. Só que aqui ainda não tá bom, tá longe de tá bom. Não quer dizer que aqui tava pior, que aqui tá bom. Tá entendendo? E o que a gente notou? Que a gente foi, chegamos aqui há mais de 10 anos e daqui não vai, não tem. E o retorno com o Lula 3 tá jogando isso muito forte na nossa cara. Porque aquilo que já era pouco em 2013, em 2015 e que produziu 2016, hoje é nada. Porque em 2013, 2015, ainda se tinha alguma margem para se fazer alguma coisa diferente dada a conjuntura internacional. Hoje é nada. E aí toda a esquerda vai a reboque deste modelo político que, no meu entendimento, está esgotado e impossibilitado de avançar. E aí a gente vê figuras, né, como o Miguel Nicoleles, 40 anos votando no PT, cara inteligentíssimo, um dos melhores cientistas que nós temos hoje em atividade, e dizendo isso pro Breno, que é um outro cara que eu sei que também vota há 40 anos no PT, que apoia, e sabe? O chat tá aqui dizendo, não, mas ele é, desculpe, leninista. Tem leninista no PT também. Né? O fato do Breno ser ou não leninista não impede ele de ser petista. No entanto, é aquela coisa, ele tá aqui rindo, porque ele vai dizer o quê? Né? Ele fez uma brincadeira, não fez nada, vamos ver se ele vai argumentar. Vamos seguir aqui com o vídeo. De concreto que eu acho que vale a pena, me desculpe, eu sou cientista, eu julgo os fatos, entendeu? Tô esperando. O Brasil, por exemplo, renunciou à vacina do Covid, né? Não deu certo aí, se não me engano, a do Butantan, sendo que nós tínhamos todas as condições, nós temos todo o talento humano e recursos técnicos para fazer vacinas aqui no Brasil de ponta. Isso tinha que ser investimento estratégico, eu sei que já estão investindo para o Ministério da Saúde, mas não é suficiente. Nós tínhamos que estar nos preparando para as próximas pandemias, né? Nós tínhamos que ter um programa de inclusão científica do país muito mais agressivo. E nós tínhamos que ter, né, gente que já devia estar aposentada, devia se aposentar, já deu. Né, abriu caminho para a juventude, para a molecada que foi para fora do Brasil, viu que tinha lá fora e voltou, e que está sofrendo para conseguir ser orientador, né, porque tudo aqui é uma loucura, né? Nos Estados Unidos, um aluno meu ganha o doutorado, ele começa a orientar quem ele quiser no dia seguinte. Aqui tem que passar pelo beijamão da universidade dele, tem que ser aprovado na CAPES, os programas de pós-graduação são avaliados por Nos Estados Unidos ninguém avalia o programa de pós-graduação de outras universidades. Quem avalia são os estudantes, os papers que são publicados e o que é produzido, é o suco de miolo que avalia. O nosso programa lá no nosso instituto no Rio Grande do Norte não consegue ter um doutorado. Entre as críticas que nós recebemos, depois de formar inúmeros, dezenas de mestres, né, que aliás já acabou fora do Brasil, em várias áreas da ciência natural, ninguém mais faz mestrado, é uma perda de dinheiro e de tempo. A resposta que nós temos é que nós somos multidisciplinares demais, que nós misturamos neurociência, engenharia, ciência da computação. Pô, o mundo é multidisciplinar. Onde que está esse comitê? De que lugar saiu esse comitê? Onde está escondido? Que caverna no interior da Amazônia está escondido esse povo que não sabe que o mundo é multidisciplinar, entendeu? Agora eu vou fazer uma crítica aqui. Vou fazer uma crítica, tá? Eu acho que a Gabi não tá aí, tomara que ela não esteja. Mas assim, a Gabi tá fazendo mestrado, né? E claro, eu tô acompanhando, a gente conversa e tal. E assim, é impressionante como, né? Tá fazendo mestrado numa universidade pública, né? Como há um esforço para emoldurar o pensamento. Né?
Do tipo assim, né, a Gabi marxista. Ninguém diz pra ela lá, olha, você não pode ser marxista. Ao contrário, o papo é o seguinte, não, os pós-estruturalistas dialogam com Marx. Não, tranquilo, ninguém nega Marx. Né? Foucault não nega Marx. Nada a ver, tudo certo, não tem problema. É um papo super amigável. Mas quando você vai para a parada, que você vai estudar, que você vai ter que escrever sobre aquilo, eles te jogam aos leões. Tipo, tudo bem, você quer ser marxista, te vira. Ninguém vai te orientar. Acha o texto, relaciona os textos, faz teu quadro teórico. E ainda por cima, se tu conseguir, nós vamos te botar na parede, tu vai ter que justificar isso aí até a morte. Ou você pega aqui esse pós-estruturalismozinho aqui, entendeu? Vamos ficar dialogando sobre especificidades, sobre coisas que ligam nada a lugar nenhum, para achar um pelo em ovo e dizer que descobriu alguma coisa nova. E aí sim, nós vamos te dar os textos mastigadinhos, nós vamos te dar todo o caminho, e você vai fazer, né, o seu mestrado com facilidade, sem se preocupar. A banca vai achar ótimo. Então, na realidade, ninguém produz nada, galera. Por isso que eu não tenho vontade nenhuma de voltar para academia. Nenhuma. Saca? Para vir as pessoas e dizer assim, porque é tudo marxismo na academia, são tudo marxistas. Eles nem te deixam seguir uma linha marxista. Eles não te deixam seguir uma linha marxista. Saca? Resumindo o que eu tô querendo dizer é isso, eles não deixam. Não é oficial, não pode, mas é tanto empecilho, é tanta dificuldade, vai ser tão difícil que você não faz. Você não faz. Aí você faz o que eles querem. E aí o que eles querem? Eles querem pegar o orientando deles, escrever, publicar junto, pegar emprestada a publicação do orientando, para depois ir lá contar ponto pro currículo deles. E aí vira isso, que é um lambendo o outro, não se produz porra nenhuma. Saca? Cara, assim, ó, por isso que eu não tenho nem vontade de voltar pra academia. Sabe? Tamanho o distanciamento que isso produz. Então o Brasil tinha que abrir programas de doutorados, não cercear a criação desses programas e fazer programas que têm uma visão estratégica do que para que nós queremos ciência nesse país, aonde nós vamos incluir, porque atirar para todo lado não adianta. Os recursos são finitos, o Ministério da Fazenda adora agora dizer que é só ajuste fiscal. Não adianta, nós temos que ter uma estratégia a longo prazo, como a China tem, como a Índia. O arcabouço fiscal afeta a área de ciência e tecnologia? Tem pouco dinheiro que vai para ciência e tecnologia, que é como você dizer que vai cortar um cafezinho. Não adianta, não tem economia nenhuma lá, entendeu? Apesar que as universidades federais estavam em pé de guerra outro dia aí, né? A gente até conversou sobre isso. Né? Tirar no pé, né? Você tirar dinheiro das universidades federais é tirar no pé. Não dá nem para tirar dinheiro da ciência e tecnologia porque é um troco. Então, né? Não dá, não tem como. Né? Ali não tem como economizar. Agora, sem recursos, o Brasil tem como ter um papel autônomo e soberano na revolução tecnológica? De jeito nenhum. É só você ver o que aconteceu na Amazônia com o exército dizendo que não podia realizar suas operações estratégicas nacionais sem os satélites da Starlink. É o fim da picada, tá? É o fim da picada. Que isso vem à tona, do nada, e ninguém sabia disso, é o fim da picada, entendeu? Quer dizer, nós estamos entregando informações absolutamente secretas e confidenciais sobre as Forças Armadas do Brasil pro Lex Luthor do século XXI. É isso que eu gosto desse tiozinho, cara. O Lex Luthor do século XXI. Muito bom, cara. É isso, cara. É isso. Mas nós não temos GPS, mano. Nós não temos GPS. Não temos que contratar o GPS do outro. Por isso que eu tô dizendo, quando fala em Forças Armadas, nós não temos soberania, galera. Sabe, eu não exagero, a galera acha que eu sou radical, é que eu falo algumas coisas de maneira ácida para ver se as pessoas prestam atenção, né? É que nem a gente fala, a gente aqui é o louco mordendo o cachorro. Mas aquele papo é o seguinte, olha, as nossas Forças Armadas têm uma função, que é pintar meio fio, essa é a função dos praças. A função dos oficiais é tramar golpe. Porque o Brasil não tem sequer soberania nesse setor. Então, cara, você não controla o teu GPS, mano. Puta merda. De mão beijada, tá? É o fim da picada, entendeu? É de chorar, não dá nem pra rir, porque a tragédia é tão grande. E quem sabia disso no governo? Não sei. Né? Ou seja, o Brasil está tentando construir uma política de desenvolvimento sem uma política de ciência e tecnologia?
Eu não ouço a palavra desenvolvimento em lugar nenhum aqui, mas exato, se você não. É o que eu te falei. Qual é o segredo de todos esses países que fizeram, que a gente comentou aqui durante 40 minutos? Estados Unidos, China, Índia, agora. É a horizontalização da ciência. É ela ficar no mesmo par estratégico com a educação pública, a saúde e a industrialização e o desenvolvimento econômico do país. É bacana a ideia do Miguel. Só que, cara, assim, não tem como fazer isso sem recurso, gente. Não tem como fazer isso aí com arcabouço fiscal. Então, assim, desenvolvimento de ciência e tecnologia de verdade é incompatível com arcabouço fiscal. Tá? Até a parte cultural de um país está embutida. Quando você vai para, por exemplo, quando eu estava em Pequim ano passado, eu vi exposições científicas de 1 grau. A criançada vai lá, fica maravilhada, entendeu? E você mostra que a ciência faz parte do dia a dia, né? Outro dia eu conversando com um amigo meu, um ex-aluno meu, aliás, na Índia, ele falou para nós, nós estamos querendo construir todo um arcabouço que eu também estou tentando fazer de neurotecnologia aqui na Índia. Aí ele começou a comentar como eles vão fazer, que é desde a escola do ensino médio até a pós-graduação, pós-doutorado, tudo casado com a indústria de ponta. Esse é o ponto, galera, esse é o ponto. Porque quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia e formação de mão de obra qualificada, é isso, tá? É o que a China faz, a Coreia do Sul fez, Singapura fez, só para dar alguns exemplos. Quando você vai implementar o seu projeto de desenvolvimento e você escolhe os setores que você vai fomentar, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, nós vamos desenvolver o setor de telefonia celular e de carros. Mas o que nós vamos precisar de mão de obra qualificada para esses setores aqui, que nós já temos as empresas, que nós já temos os prazos, que nós já temos o financiamento, que nós já temos os objetivos estabelecidos de acordo com cada prazo. Nós já temos tudo isso, bom, então agora nós vamos precisar de mão de obra para isso. Bom, então nós vamos escolher, né, como fazer isso na sociedade. Quais as melhores escolas, universidades, para que a gente possa casar, né, aquilo que nós vamos investir na formação desses profissionais com aquilo que nós já estamos investindo nas empresas que nós estamos fomentando. Então você junta uma coisa com a outra. Então um investimento em educação para a formação de determinada força de trabalho já vem para atender uma demanda que está sendo criada pelo mercado. Eu já falei aqui várias vezes. Qual o grande segredo da China? A China, há 20 anos, investe na formação de mercados. A China cria mercados. Cria como? A partir do planejamento do Estado. Só existe BYD no mundo porque a China decidiu criar este mercado lá, a partir do desenvolvimento, da pesquisa, da compra governamental. Aí você vai ter esse tipo de desenvolvimento. Mas eu achei muito bacana. Galera, muito obrigado a você que aguardou aqui até o final, acompanhou com a gente. Estreia do professor Miguel Nicoleles aqui no canal com a gente. Gosto muito desse tiozinho simpático, tá bom? Deixa o teu like aí para fortalecer nossa audiência. Cogita a possibilidade de ajudar a manter nosso canal. Todas as formas vocês encontram aqui no comentário fixado. E era isso hoje, galera. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.